Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um estudo guiado, mais uma lição da Escola Sabatina. Estamos aí na 12ª semana, quase nos finalmente de mais um trimestre. E se chegamos aqui, foi tudo graças ao nosso bom Deus. Como Jesus bem disse, respondendo a uma indagação de um ouvinte, disse: bom, de fato, só Deus. E Ele tem sido muito bom para cada um de nós. O simples fato de nos conduzir para momentos como esse, de estudo, de reflexão, de extração de lições significativas para a nossa vida, isso de fato revela a bondade do Senhor que alcançou a cada um de nós. Antes de nós conhecermos qual será o tema do estudo de hoje, eu gostaria de primeiro orar com você, para a gente se preparar devidamente ao aspecto espiritual, para que de fato a gente possa ser impressionado pela palavra de Deus e assim andar em novidade de vida. Mas antes, deixa eu aproveitar a ocasião e pedir para você se inscrever, caso você ainda não seja inscrito. Essa inscrição é muito importante porque é assim que a plataforma entende se este canal é relevante ou não, se este canal deve ser recomendado para outras pessoas. Se a gente permanecer em constante crescimento, nós iremos alcançar muito mais pessoas. E dessa forma, não apenas outros terão o privilégio, a oportunidade de ter um momento com Deus junto a nós, mas também outros ouvirão falar do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu espero contar com o teu apoio. Você é uma peça fundamental nesse projeto que visa alcançar mais e mais pessoas para o reino de Deus. Tá bom? Também dá o gostei, faz o comentário e compartilha. Eu conto com o teu apoio. Vamos orar agora? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder estudar a Tua Palavra. E nesta ocasião, pelo poder e pela presença do Teu Santo Espírito, o nosso coração possa ser constrangido, possa ser impactado e possa estar suscetível a viver a autoridade da Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo, Pai, seja o nosso grande professor, que por meio da instrução, da luz que Ele irá trazer até nós, a gente venha a Te conhecer mais, a gente venha a ter prazer em permanecer na Tua presença. Senhor, perdoa os nossos pecados, que a graça, os méritos, o sangue, a justiça de Cristo nos cubra e que por meio disso a gente possa ser limpo e puros diante da Tua presença. Pois o nosso grande desejo, o nosso anseio é ter toda a eternidade junto a Ti. Nós te pedimos todas essas bênçãos, porque cremos unicamente no nome santo e poderoso do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, chegamos ao tema de domingo. Vamos dar aí os passos iniciais na 12ª semana de estudo. O tema do nosso estudo de hoje é a tenda do encontro. Eu quero convidar você a ler comigo o texto que foi trazido aqui para a nossa reflexão. Ele está ali no livro de Êxodo, capítulo 33, versículos 7 a 11. E o texto diz assim, ó. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor, ia à tenda, fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando, até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda. Enquanto o Senhor falava com Moisés, quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada um qual na entrada de sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento. Mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Interessante esse verso porque sempre que normalmente falava sobre a tenda do encontro, eu particularmente, eu não sei se você também pensava assim, mas a minha mente, ela remetia a tabernáculo. A tenda que o Senhor pediu que levantasse no meio do seu povo. A gente vê aqui nesse contexto que eram duas tendas
completamente diferentes, com propósitos diferentes. Enquanto o tabernáculo ficava ali no meio das 12 tribos, para que o Senhor estivesse ali no meio do seu povo, a tenda do encontro, ela era armada não somente para Moisés, mas para todo aquele que quisesse falar com Deus, consultar o Senhor. E aqui a gente viu que Moisés ele tinha esse hábito de ir até a tenda do encontro. E um tanto interessante que foi trazido aqui por meio desse contexto, que quando Moisés fazia isso, a presença de Deus, que era representada ali por meio da nuvem, descia até a tenda e ficava ali junto com Moisés. E quando isso acontecia, as pessoas, os moradores de Israel, eles ficavam ali, de frente às suas tendas, de frente às suas casas, prestando adoração àquele encontro que estava acontecendo. Muitos pontos interessantes que nós podemos refletir agora por meio do nosso estudo. Eu separei aqui um ponto e diz assim, ó: não devemos confundir a tenda do encontro, que era armada fora do acampamento, com o tabernáculo, que foi construído depois e estava localizado no centro do acampamento. Veja que a tenda do encontro, ela já existia antes do próprio tabernáculo. E que elas tinham, vamos dizer assim, posições geográficas diferentes. Uma ficava fora do acampamento e outra no meio do acampamento. Um outro ponto interessante que a gente pode notar aqui é com relação à amizade que Moisés tinha com Deus. Era uma amizade face a face. Não era à distância. Não era somente por meio de orações. Não, Deus, ele ia até a presença de Moisés. A nuvem baixava até a tenda. E ali eles conversavam face a face. Isso é algo que reflete de fato a amizade. É somente dentro do contexto de amizade que a gente não apenas conversa face a face, mas que a gente também tem a disposição de abrir o nosso coração. Eu fico imaginando o tipo de conversa que Moisés tinha com Deus. Quem sabe conversas que eram de fato revelando a intimidade. Coisas que, quem sabe, passavam pelo coração de Moisés. E ele revelava ao Senhor, por mais que o Senhor já conhecesse o coração dele. Moisés, ele tinha esse relacionamento íntimo com Deus. E que serve para mim e para você de exemplo, de modelo. É esse tipo de relacionamento que Deus deseja ter com cada um de nós. Um relacionamento que, quem sabe, a gente trate como se estivesse conversando face a face. Sem receios, sem medos, sem muitas palavras bonitas, sem liturgia, não. Como é que você conversa com seu amigo? É dessa forma que Deus deseja. Deus deseja ter esse grau de intimidade com você, a ponto de você escolher a pessoa de Deus para revelar, quem sabe, os seus mais íntimos segredos. Crendo pela fé de que este amigo não apenas não tem a disposição de falhar, nem mesmo de nos trair. Que amizade formidável nós podemos ter com o nosso Deus, não é mesmo? O outro ponto que eu destaquei diz o seguinte: a história de Moisés, registrada nos capítulos 19 a 34 de Êxodo, esclarece como Deus transformou a vida. Se a gente for avaliar toda a vida de Moisés, desde quando ele era uma criança, um bebê, colocado ali no cesto por sua mãe Joquebede, quando ele foi adotado pela princesa do Egito, quando ele matou ali um egípcio e teve que fugir para salvar a própria vida, e tantos e tantos outros pontos e marcos da sua vida, a gente percebe uma jornada de crescimento, uma jornada de transformação. Veja que Moisés, por meio dessa amizade que ele tinha consolidado com Deus, Moisés ele não foi apenas impactado pelo poder de Deus, mas Moisés foi impactado pelo caráter de Deus. Moisés foi impactado pelo amor de Deus. E todas essas características de Deus fez com que Moisés se transformasse em um servo melhor, em um filho melhor, em um esposo melhor, em um líder melhor, em um profeta melhor. Tudo isso pelo tipo de amizade que ele tinha. Era a amizade
que Moisés tinha que o influenciava a ser uma pessoa melhor. A lição traz à tona esse ponto para mostrar para mim e para você o quão necessário, o quão importante é eu e você termos a Deus como amigo. Para por meio da contemplação dessa amizade, eu e você sermos transformados. E a gente sabe que a amizade de fato tem esse poder, exerce essa influência sobre nós. Você, quem sabe, por ter uma amizade muito chegada a uma pessoa, você já trouxe alguns hábitos da vida dessa pessoa, alguns traços de caráter dessa pessoa para a sua vida. Quem sabe uma maneira de falar, quem sabe uma maneira de se comportar, quem sabe uma maneira de pensar. Porque é isso que as amizades fazem. Ela exerce influência sobre a vida das pessoas. E que tal nós fazermos como Moisés? Tornarmos Deus nosso amigo, para que por meio da influência de Deus, a gente venha a se tornar as nossas melhores versões. Com certeza será uma experiência maravilhosa. O outro ponto que eu destaquei do estudo da lição diz assim, antes de chegar ao Monte Sinai, Moisés já tinha sido usado poderosamente por Deus, mesmo enquanto estava sendo preparado para um papel especial de liderança. Às vezes a gente acha que a vida de Moisés como servo de Deus, como líder do povo de Deus, tinha começado apenas a partir do encontro ali com o Senhor na sarça ardente. E daquele momento em diante, Moisés começou uma jornada espiritual de encontro, de amizade, de relacionamento com Deus. E, na verdade, não foi ali que começou. Desde quando Moisés se consolidou ali em Midian, Deus já era próximo a Moisés, eles já tinham desenvolvido um relacionamento. Uma prova disso é que foi nos momentos em que ele pastoreava as ovelhas ali em Midian, que ele escreveu 2 livros. O livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, e o livro de Jó. Esses 2 livros foram escritos enquanto Moisés residia em Midian. E essa é a prova cabal da gente já entender a influência que Deus tinha sobre Moisés. Afinal de contas, esses livros não foram escritos baseados na imaginação de Moisés, mas sim mediante a inspiração do próprio Deus sobre a pessoa de Moisés. Um outro ponto interessante que a gente nota é que durante a jornada de Deus com Moisés, ou de Moisés com Deus, a gente vê que houve vários episódios em que Deus não apenas demonstrou o seu poder, mas se revelou, exerceu influência sobre a vida de Moisés. Moisés viu ali as 10 pragas caírem sobre o Egito. Moisés viu o exército do Egito sendo engolido pelo Mar Vermelho. Moisés viu durante várias semanas como Deus conduziu o seu povo até o Monte Sinai. Moisés, na sua pessoalidade, ele conhecia todo aquele trajeto. Aquele povo não foi guiado por Moisés. Não foi Moisés que mostrou o caminho até o Monte Sinai para que ali Deus se revelasse ao povo, tivesse uma aliança com o povo. Não, isso não veio de Moisés. Foi o próprio Deus que conduziu para aquele local. E Moisés, como um amigo observador, viu tudo isso e entendeu os planos e a vontade de Deus, não somente para a vida de Moisés, mas para a vida do seu povo. Tudo isso impactou o Moisés e fez com que ele se aproximasse mais ainda de Deus. É como se a cada dia Moisés se apaixonasse mais por Deus. Aí eu trago para mim e para você. Já pensou eu e você vivermos essa realidade com o nosso Deus? Termos esse mesmo grau de intimidade, de prazer na presença de Deus como Moisés tinha? Moisés, ele desenvolveu essa característica tão bonita de querer estar na presença de Deus e querer estar com Deus, que quando ele saía da presença de Deus, a sua face resplandecia. E essa luz que brilhava era exatamente a glória de Deus que estava ali na pessoa de Moisés. É isso que Deus deseja que aconteça comigo e com você. Que a nossa face resplandeça a glória de Deus. E isso só é possível estando e passando tempo com Deus. O momento com Deus, ele cumpre exatamente esse propósito. Nós vamos começar com alguns momentos, alguns minutos, parte do nosso tempo,
dedicando a Deus, para quem sabe muito em breve termos mais e mais tempo de qualidade. E esse tempo de qualidade venha a se tornar toda a eternidade junto ao nosso Deus. O outro ponto que eu destaquei do nosso estudo diz assim, ó: ele foi um agente de transformação. Mesmo que as pessoas nem sempre seguissem suas instruções, quando o faziam, obtinham êxito espiritual. Veja que Moisés, ele não apenas se deixou ser influenciado por Deus, mas ele procurou também influenciar outras pessoas. Por exemplo, o meu desejo com este canal é influenciar você a ter um momento com Deus, a ter prazer nas coisas de Deus, a buscar a pessoa de Deus. Mas isso nada impede que você faça algo parecido. Na verdade, será uma bênção se por meio da influência que eu estou buscando exercer sobre a sua vida, você buscar exercer também na vida de outras pessoas, conduzindo também outras pessoas para perto de Deus. Era isso que Moisés fazia. E toda vez que o povo dava ouvidos a Moisés, toda vez que o povo decidia escutar os conselhos de Moisés, seguir o exemplo de Moisés, as pessoas conquistavam o êxito, não somente na sua vida, mas também no aspecto espiritual da sua vida. Isso é muito importante. Que eu e você possamos ser agentes transformadores na vida de outras pessoas, assim como Deus tem sido nas nossas vidas. O último ponto do estudo de hoje, que eu separei aqui, diz assim, ó: temos muito a aprender com Moisés, porque sua história de vida excepcional nos revela o que Deus pode fazer quando permitimos que Ele nos transforme. Quando normalmente nós falamos de Moisés, o traço de caráter que mais, vamos dizer assim, é conhecido é a questão da sua paciência. Mas quando nós refletimos em toda a sua trajetória de vida, a gente percebe que Moisés não era apenas paciente, mas Moisés era misericordioso. Moisés se parecia com Cristo. Moisés era compassivo. Moisés era uma representação divina. Moisés era aquele que representava a Deus para as pessoas. Ou seja, muitas particularidades da vida de Moisés podem servir de exemplo para mim e para você. O que nós devemos refletir é: quais são os traços, as mudanças, os aperfeiçoamentos que a presença de Cristo proporcionou à nossa vida, que poderão ser uma influência positiva na vida das outras pessoas, que poderão, quem sabe, ser a comprovação de que, de fato, Deus passou pela nossa vida. Reflita sobre isso. Traga à tona isso. O quanto você já mudou depois que conheceu a Deus. Davi, eu não mudei nada. Eu tenho certeza que o simples fato de você ter conhecido a Deus e ter permanecido com Deus, isso já conseguiu exercer sim influência sobre a sua vida. Normalmente nós não conseguimos enxergar, mas com certeza as pessoas que estão ao nosso redor, elas conseguem perceber que algo já não é mais como antigamente. Tá certo? Chegamos ao fim de mais um estudo guiado, hoje tratando do tema A Tenda do Encontro, o local em que Moisés destinou para passar tempo com Deus. Que nós também, nos dias de hoje, possamos ter esse lugar para passar tempo com o nosso Deus e desenvolver uma linda amizade, que não apenas vai durar alguns momentos, como é o caso aqui do canal, mas que durará por toda a eternidade. Tá certo? Que o Papai do Céu te abençoe e te proteja de todo mal. Eu quero te ver aqui para a honra e glória de Deus no próximo estudo, que será amanhã. Não falta, tá? Eu estarei te esperando. Até a próxima e tchau, tchau.